Bem, boa noite a todas e todas. A todas e todos. Bem, eu vou solicitar que vocês desliguem os microfones. A nossa reunião já está sendo gravada. Ainda assim, pedimos que verifiquem que estejam com os microfones desligados, que isso favorece depois uma boa edição desse vídeo. Meu nome é Silvia, faço parte da coordenação do curso, vou fazer inicialmente a minha descrição. Eu tenho cabelos longos, à altura do ombro para baixo, um pouco, escuros, uso óculos com aro escuros também. Ao fundo tem uma parede de tijolo à vista e aparece uma fotografia de uma pessoa. Estou com a minha visão é de meio corpo. Nós vamos dar hoje início à explicação do trabalho final do curso, minha colega Bruna e eu. Então, eu já passo de imediato a palavra para a Bruna, que vai fazer a apresentação, né, dos passos desse trabalho. Vamos iniciar, então, a discussão. Bruna. Boa noite a todos e a todas. Como a professora Silvia já mencionou, eu sou a Bruna, faço parte, então, da equipe dos cursos, né, de AE e AE para as altas habilidades de superdotação. Vou me descrever rapidamente. Uma mulher de cabelos castanhos, longos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa verde e ao meu fundo tem uma parede na cor branca. Para começar, então, o nosso momento de hoje, né, quero agradecer a presença de todos vocês, dos cursistas, dos tutores, dos professores que conseguiram nos acompanhar, né, para aqueles que não tiveram essa disponibilidade hoje, esse material vai estar disponível depois. Então, nós vamos iniciar, eu vou compartilhar aqui com vocês. Já está aparecendo para vocês? Já, Bruna. Tá bom. Então, hoje a nossa proposta é conversar um pouquinho sobre o trabalho final. A ideia da coordenação do curso é que vocês realmente façam uma interlocução com o seu espaço de trabalho, com a escola, né? Para que a gente consiga relacionar um pouco essas vivências e esse conhecimento que vocês têm produzido durante o curso com o contexto no qual vocês estão inseridos hoje. Inicialmente, né, a gente sabe que todo trabalho vai trazer os dados de identificação, né, como o nome, a turma, enfim, mas a gente destacou esse ponto para não esquecer de dizer, então, que essa proposta ela pode ser desenvolvida tanto individual, né, por um de vocês, ou se vocês têm colegas que atuam, que estão fazendo parte do curso, né, e são colegas de escola, atuam no mesmo espaço, podem optar por fazer em dupla. A escolha fica a cargo de vocês. Como é que a gente vai começar essa proposta, então, esse trabalho final? Contextualizando um pouco o que vocês trazem de bagagem desse curso que estão fazendo, né? Dos dois cursos, o AE e o AE para altas habilidades de superdotação. Então, esse primeiro tópico do trabalho vai ser fazer uma introdução ao tema e descrever um pouco essa realidade em que vocês trabalham, né, em que estão inseridos. O ideal é que no início vocês consigam trazer algumas questões que têm trabalhado no curso, alguns conceitos, né, nada muito extenso, mas que a gente consiga situar esse contexto como contexto de atendimento educacional especializado, né, ou especificamente atendimento educacional especializado para o estudante com altas habilidades de superdotação. Depois da gente já saber um pouquinho sobre o AE, sobre as altas habilidades de superdotação,
a gente gostaria de conhecer um pouco mais a escola em que vocês trabalham. Então, a ideia é que vocês descrevam um pouco esse contexto. Qual é a comunidade atendida, em que cidade essa escola está localizada, né, o estado, se é uma escola de ensino fundamental, de educação básica, municipal ou estadual. E nesse item, a nossa ideia não é que vocês né, mencionem especificamente o nome da escola, pode aparecer simplesmente como uma escola de ensino fundamental da rede municipal da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, né, que atende a comunidade assim, assim. Então, é muito mais para a gente entender, conhecer esse contexto, do que denominar exatamente a escola. Claro que aqueles que preferirem, né, citar o nome da sua escola também podem fazê-lo. Outra informação que é importante para a gente conhecer um pouco mais esse espaço em que vocês atuam é o quantitativo e as características em relação aos professores e alunos. Quantos professores trabalham na escola, né, qual a formação deles, os alunos, quantos são no ensino fundamental, no ensino médio, como é que acontece a inclusão nessa escola, como é que vocês percebem esse processo? Possuem alunos que são atendidos no atendimento educacional especializado, né? Existe sala de recursos multifuncionais, como é que acontece esse atendimento? É feito por um educador especial? Então, são algumas questões bem específicas da realidade de vocês. O que vocês percebem quanto à visão dos professores em relação ao tema inclusão, ao atendimento educacional especializado, né, para quem é do curso de altas habilidades de superdotação, especificamente sobre isso, né, qual é a percepção que vocês têm sobre essa visão da escola? Para quem está especificamente no curso de AE, quais as deficiências dos estudantes atendidos na sala de recursos? Para quem é das altas habilidades, pode trazer esse mesmo contexto e depois especificar se existem estudantes identificados na escola, se eles são atendidos, né? Quais são as especificidades, as características que para vocês são importantes serem destacadas e que caracterizam esse espaço tão importante de trabalho hoje. Então, a nossa primeira etapa do trabalho é isso, é simplesmente conhecer o espaço em que vocês atuam, né, tendo aquela pequena contextualização inicial sobre a temática AEE. A segunda proposta, segunda parte do nosso trabalho, é a criação da proposta em si ou de um produto. Né? Depois eu vou trazer alguns exemplos que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor isso, né? Mas basicamente nós gostaríamos que vocês apontassem o formato que vocês pretendem desenvolver, dar um título para essa proposta, dizer qual seria o objetivo, a que público se destina e como isso vai acontecer. Que proposta é essa, então? O que eu posso fazer na minha escola? Eu posso desenvolver um ciclo de debates para a formação de professores, posso fazer palestras ou uma palestra, elaborar uma proposta de atendimento para um aluno com deficiência ou altas habilidades de superdotação, realizar o processo de identificação com uma turma, se isso nunca foi feito na escola, ou mesmo se isso tem sido feito, participar desse processo, elaborar um material pedagógico, digital ou não, né, e tentar utilizar ele em algum momento no espaço escolar ou indicar como ele pode ser utilizado. Outros exemplos. E daí pensando em produtos, né? Vocês podem produzir o quê? Escalas, questionários, né? Um vídeo, claro, com audiodescrição, pensando na acessibilidade, né? Algo curto, de no máximo 10 minutos, encartes, posts, entrevistas, criar um plano individualizado, realizar mini lives, podcasts, né? Criar um instrumento de identificação para essa realidade escolar, um jogo, né, que possa ser utilizado na sala de recursos ou levantamentos de modo geral. O que a gente gostaria que vocês pensassem na criação dessa proposta
é realmente algo que combina com a realidade em que vocês atuam hoje e também algo que combina com vocês, né? Então, algumas pessoas a gente sabe que tem facilidade para produzir um material mais visual, gostam de trabalhar com artes, com questionários, né? E outras pessoas não, outras pessoas gostam de algo mais no formato de diálogo, de discussões, então vai propor algo mais no sentido de uma palestra, de um ciclo de debates, do que de um jogo, do que de um encarte, né? Para que fique um pouco mais claro, nós tentamos trazer alguns exemplos para vocês. Então, se eu opto por fazer um ciclo de debates na minha escola, como é que eu vou escrever sobre isso no trabalho? Então, eu vou pensar, né? Já fiz aquela contextualização do AE, trouxe a minha escola, falei desse contexto, e agora eu vou trazer a minha proposta. Então, aqui é um exemplo. Considerando a realidade apresentada, se propôs desenvolver um ciclo de debates intitulado O AE como Foco, né, o AE em Foco. Esta ação teve por objetivo possibilitar espaços de informação e discussão para os professores de uma escola de educação básica da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, aqui no exemplo, a gente optou por não colocar o nome da escola. E como esse ciclo de debates seria organizado? Esse ciclo de debates foi desenvolvido a partir de 4 encontros com professores, cada um contemplando uma temática: deficiência intelectual, visual, física, altas habilidades e superdotação. Os encontros tiveram duração de 1 hora cada, sendo organizados a partir de 30 minutos de introdução sobre o tema e 30 minutos de discussão com os participantes. Então, vocês podem observar que nesses 2 parágrafos bem breves, eu trouxe qual era a proposta, né? Qual era o tipo de proposta que eu ia desenvolver, que é o ciclo de debates, dei um título para ele, o AE em Foco, apresentei o objetivo, que é possibilitar esses espaços, né? Destaquei o público, que são os professores, e no parágrafo de baixo eu expliquei como tudo isso aconteceu. Então, não é algo muito extenso, né? Vocês não precisam se preocupar, é realmente descrever que proposta seria essa. Um outro exemplo que a gente traz para vocês é da criação de um plano individualizado. Então, eu não quero fazer um ciclo de debates, nem uma palestra, eu quero criar um material mesmo. E acho que para minha escola o plano individualizado iria auxiliar. Que formato de proposta é essa, então? O plano individualizado. Um título que eu vou dar para ele: Plano de Desenvolvimento Acadêmico Individualizado. O objetivo é conhecer os aspectos acadêmicos, sociais e psicológicos que interferem na aprendizagem dos alunos com deficiência. Se destina, então, a professores e profissionais da sala de recursos, e a metodologia será a observação do aluno na sala de aula e na sala de recursos, estabelecendo metas, orientações e redes de apoio de acordo com as dificuldades e especificidades do aluno. Nós não criamos um plano individualizado, mas nós resgatamos um plano que alguns integrantes da equipe da Coordenadoria de Ações Educacionais desenvolveram há alguns anos. Algumas dessas pessoas são tutoras hoje, né, do nosso curso, então fazem parte agora também, né, desse nosso processo de aprendizagem, e aqui elas organizaram este material que é para ser trabalhado no ensino superior, né? Mas vocês podem, se optarem pela criação de um plano, criar algo específico para a escola e para aquele contexto que vocês identificam que representa melhor os estudantes daquele espaço. Outro exemplo que a gente traz são 2 textos de um livro, né? E depois, mais no final, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro também, que foi produzido a partir do último curso de AE para os estudantes com altas habilidades de superdotação. A proposta de trabalho para esses estudantes não era exatamente a mesma proposta de vocês, mas era semelhante, então nós achamos que trazer esses trabalhos poderiam também ajudar nesta compreensão. Esta pessoa
fez aquela introdução inicial bem breve, situando as altas habilidades, superdotação. Depois trouxe a descrição da realidade da escola em que atuava, para depois chegar na descrição da intervenção pedagógica desenvolvida. Nesse caso, o que ela desenvolveu foi um ciclo de debates para a formação dos professores. Então, nós temos ali como objetivo esclarecer sobre as altas habilidades de superdotação como público-alvo da educação especial nos documentos oficiais, fundamentar teoricamente as altas habilidades de superdotação no contexto educacional, caracterizando-as com base nos autores lidos e referenciados no curso de aperfeiçoamento, um atendimento educacional especializado para estudante com altas habilidades de superdotação, informar sobre a existência de instrumentos, formulários de identificação de pessoa com perfil de altas habilidades de superdotação, iniciar no espaço escolar o debate sobre as possibilidades de identificação e atendimento no AE nos alunos com altas habilidades de superdotação. Esta pessoa estabeleceu vários objetivos para serem trabalhados neste ciclo de debates. Destacou depois a metodologia, como seria feita a palestra expositiva e dialogada, o público, que são os professores da escola. Inseriu aqui também um cronograma, que não é algo que nós estamos pedindo para vocês agora, e trouxe depois o que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que são os resultados e o fechamento, as considerações finais. Nós temos também aqui um outro trabalho, que é a Oficina Criativa de Produção às Inteligências Múltiplas. Então, só para vocês terem uma breve noção da gama de possibilidades, Eu acredito que o mais importante é que vocês pensem em algo que realmente seja adequado e combine com a realidade da escola em que vocês trabalham. Vocês vão, então, trazer aquela contextualização da escola, e aqui essa pessoa trouxe para nós as oficinas. Na metodologia, vocês vão perceber que ele vai descrever especificamente, o curso ocorreu conforme o cronograma, nos dias tais, a carga horária, vai trazer qual era a proposta, e trazer também um cronograma. Depois faz o fechamento, assim como o outro. Seguindo aqui, outra proposta que vocês podem fazer é a criação de questionários, para identificar ou para fazer algum tipo de testagem também na escola. Aqui nós trouxemos um quiz, mas na realidade nem tem a ver com a temática específica da nossa aula, mas só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso. Não é nada com perguntas extensas, mas muito objetivos, dependendo, trazendo alguma imagem, perguntas fáceis, de fácil compreensão, que a pessoa vai preenchendo aos pouquinhos e depois, no final, vai ter uma resposta, algo para ela pensar ou algum direcionamento, até talvez, para esse trabalho que ela desenvolve. Se for algo, por exemplo, na linha da identificação das altas habilidades de superdotação, vocês têm, quem é deste curso tem trabalhado bastante com isso, então pode pensar, em criar um questionário ou nesse formato de quiz que gere depois no final, como um produto, orientações para os professores, a partir da identificação, de algumas características, o que eles podem fazer depois. Bom, depois de vocês terem explicado, então, que propostas pretendem desenvolver, vem a apresentação dos resultados. Então, nesse item, basicamente, a gente quer que vocês descrevam como foi essa intervenção, quais foram as etapas realizadas, os participantes, fundamentem um pouco a partir dos materiais que vocês trabalharam no curso, quais foram os resultados alcançados, foi positivo o desenvolvimento dessa proposta, como é que isso se desenvolveu, e a percepção de vocês sobre tudo isso. E a partir daí podem também inserir fotos, registros,
do momento que vocês trabalharam, né, com esta proposta na escola. Para finalizar, vocês vão fazer uma conclusão, então, uma avaliação não só daquela proposta, mas de todo o trabalho, de todo o aprendizado que vocês tiveram durante o curso. Então, fazer uma avaliação das suas aprendizagens, estabelecendo relação com a realização da intervenção e apontando como o curso contribuiu com a sua formação. Basicamente, nós trouxemos aqui nesse último slide alguns pontos para vocês pensarem, né, assim, resgatarem na hora de fazer este trabalho. É claro, as referências que vocês citarem precisam estar depois no final. A gente sempre pede que vocês valorizem o material que os professores produziram. É claro que nós temos diversos materiais sobre atendimento educacional especializado, sobre altas habilidades de superdotação, mas os professores que trabalharam com vocês no curso tiveram o cuidado, né, estão tendo, porque nós ainda estamos em andamento, estão tendo cuidado de separar e de produzir aquele material que realmente traz essa sistematização, que faz essa referência. Então, já é um material muito rico, né? Vocês podem se basear pelo material trabalhado no curso mesmo, não precisando ir além disso. Mas, claro, quem tiver interesse de procurar outras referências, também pode ficar à vontade, né? Desde que cite todas as referências no trabalho. Nós estamos dizendo aqui que o texto é de 3 a 5 páginas. Isso é, assim, um texto curto, vocês podem perceber que é para ter uma fluência, para ser bem tranquilo mesmo. Não estamos pensando no formato de um artigo, né? Não é nada tão que precise, assim, de um tempo tão demorado para vocês, para que vocês consigam realmente aproveitar o curso, aproveitar os conhecimentos que foram produzidos e fazer essa relação com a escola, com o espaço de trabalho de vocês, para que tenha sentido, né? Nós, em momento algum, queremos um trabalho final só para dizer que nós estamos finalizando os cursos. É o trabalho final para realmente estabelecer aquela relação com o espaço de vocês, né, com o contexto em que vocês atuam e que faça sentido para vocês e para a escola. Depois esse trabalho vai ser postado no Moodle, né, e nós vamos combinar qual a data. Os cursos, né, de AE e de AE Altas Habilidades de Superdotação são diferentes em relação ao cronograma, então cada curso, né, cada cursista vai ser informado depois do seu prazo. Nós temos depois a indicação da MDT como norma de formatação, e daí formatação para que a gente possa pensar muito mais num padrão de referência, de citação dos autores, para que não fique cada trabalho num formato diferente. Como eu mencionei antes, eu apresentei para vocês 2 exemplos de um livro. Aquele livro foi produzido a partir do último curso de altas habilidades de superdotação, né? E agora, tanto no final do curso de AE, quanto no final do curso de altas habilidades de superdotação, nós produziremos livros também com os trabalhos de vocês. Claro que nós temos que pensar que são 500 alunos em cada curso e nós não podemos fazer um livro com 500 trabalhos. Então, nós selecionaremos 50 trabalhos do curso de AE para um livro e 50 trabalhos do curso de altas habilidades para outro livro. Então, vai depender muito da motivação de vocês na escrita do trabalho, do que vocês vão conseguir desenvolver para nos auxiliar depois nessa escolha. E quando a gente preparou essa apresentação, escolheu fazer assim por tópicos, por acreditar que fica um pouco mais didático, para irmos conversando, né, e apresentando para vocês a proposta, mas eu trouxe também aqui, e que nós enviaremos para vocês que vocês fiquem tranquilos, sempre tem muitas dúvidas e muito pedido de envio de material para que vocês retomem, né, esses pontos. E nós já temos aqui, vamos enviar para vocês depois, essa proposta exatamente com aqueles pontos que eu acabei de trazer. Vocês podem editar esse próprio material depois, né, e ir trabalhando aqui. Então, vocês vão encontrar a parte da identificação,
apresentação, aquela introdução ao tema e descrição da realidade educacional, ó, com todas aquelas perguntas e destaques que eu falei para vocês, que precisaria ter, está tudo aqui. A descrição da proposta, né, o que precisa ter, aqueles exemplos para dar alguma ideia, e no final a apresentação dos resultados e a conclusão. E vamos mandar ali nas normas o link já da MDT, que vocês vão poder acessar direto. Então, essa era a nossa apresentação. A nossa ideia era realmente fazer assim, trazer para vocês esses pontos principais, deixá-los mais tranquilos em relação ao trabalho final, ao que vai ser. Muitos estavam nos perguntando se precisariam fazer uma monografia, um artigo científico, né? Então, acho que a nossa resposta está aqui, a nossa ideia em nenhum momento é que vocês façam um trabalho só por formalidade, né? A nossa proposta é sim que isso faça sentido para vocês. Além disso, né, eu acho que ficam lindos os trabalhos com todo esse desenvolvimento que eu mencionei, que realmente a gente possa ver que vocês desenvolveram essa proposta na escola. Acho que fica algo completo. Assim, é muito interessante depois até nos livros para a gente poder ler e acompanhar o que foi feito. Mas nós sabemos que a realidade do professor na escola não é muito simples, né? Às vezes falta tempo para conseguir conciliar essa proposta teórica com a aplicação prática na escola. Então, o que nós queremos dizer para vocês? Gostaríamos que todos fizessem realmente a aplicação, que todos conseguissem desenvolver a proposta e trabalhassem com isso nas suas escolas. Mas para aquelas pessoas que tiverem dificuldade de fazer esse trabalho, né, na hora que vocês estiverem elaborando, e daí vocês vão ter a orientação dos tutores, vão ter, né, esse acompanhamento também dos professores, que conversem e digam, olha, eu tentei, mas não consegui, ou não vai ser possível eu desenvolver isso agora, nesse momento na minha escola, né? Então, no trabalho de vocês, ao invés de vocês escreverem ali sobre os resultados, né, sobre como a proposta aconteceu, nós queremos saber de vocês qual a visão de vocês sobre como seria esta proposta. Então, ao invés de eu mencionar a proposta foi realizada a partir de 4 encontros com os professores, eu vou escrever lá que a proposta deveria acontecer, né, com a participação dos professores da escola. Eu buscava atender este objetivo, entendo a importância da proposta para o contexto da escola por aquele motivo, né? Então, essa parte do trabalho de vocês, ela precisa aparecer. Então, se ela não aparecer como um resultado, ela precisa aparecer de outra forma, que é com esta visão de vocês, e daí talvez vocês fundamentem um pouco mais até com os autores trabalhados no curso, né, mas que tragam a importância disso para vocês, né, e para a escola, como isso aconteceria, né, como essa proposta seria recebida. Agradeço, assim, por esse primeiro momento, passo para a professora Silvia, não sei se ela quer colaborar com mais alguma coisa, e fico à disposição. Está certo. Nós temos algumas perguntas, Bruna, mas quero agradecer a ti, assim, pela tua didática na exposição, né, que foi brilhante. Parabéns e obrigada. Vou chamar inicialmente a Edna. Solicitou, queria fazer uma pergunta. A Edna ainda está? Bom, em não estando, vamos a Sandra. Boa noite. Eu tenho uma colega que ela é a única colega da CIR na escola, da CIR de altas habilidades. Inclusive, aqui em Porto Alegre só temos 2 escolas, né, do município.
Ela é uma das professoras. E ela também é tutora de um curso que está acontecendo agora. Ela não é minha tutora, tá? Então, eu gostaria de saber se eu poderia entrevistar algum aluno dela, ou se isso ficaria muito chato. Tu quer responder, Bruna? Ou... Porque não, a senhora pode falar. Tá. Algumas dessas questões específicas, Sandra, podem ser debatidas com a professora ou com o tutor, talvez fosse mais interessante. Da forma como tu coloca, me parece que não haveria, né, dificuldades, mas ainda assim eu preferia que fosse debatido né, com os professores e tutores. Tá bom, eu vou conversar então com a minha tutora, que é a Eliane, tá? A Eliane, ótimo, isso, tá, Sandra. Tá bom, obrigada. Na maior parte, nada à disposição, na maior parte das vezes, assim, as especificidades na elaboração desse trabalho podem ser debatidas, né? Porque, claro, foi montada uma proposta para atender os 2 cursos, então é natural que esse detalhamento e que algumas situações possam não atender a todo. Eu agora há pouco li uma questão, pode ultrapassar um pouco o número de páginas, né, até 5, pode, né, eu agora vou me autorizar a dizer, porque existe um número, né, um pouco mais para cá, mais para lá, mas que possa... Que não seja para ultrapassar tanto, e né, nem tão pouco, nem tão a mais. Então, isso aí são coisas que podem, né, acontecer. Depois da Sandra, tem a Márcia. Márcia. Enquanto talvez a Márcia se organiza, a Maribel. Oi, boa noite. A dúvida é com relação a poder fazer junto com uma outra colega que também é na mesma escola. Sim, se vocês são da mesma escola e estão trabalhando no mesmo contexto, vocês podem fazer em dupla. Tá, ótimo. Obrigada. Aproveitando ali o que eu já li por cima, algumas perguntas, então vou respondendo, né? Perguntaram sobre a questão desta aula ficar disponível. Sim, a gente vai disponibilizar para vocês, né? Está sendo gravada. E depois aquele material final lá que eu mostrei, que é a proposta em Word mesmo, nós também vamos encaminhar, porque daí vocês conseguem trabalhar ali em cima mesmo. Quem quiser ir editando aquele próprio formato, fica mais fácil do que criar algo novo. Né? Outra questão sobre os orientadores, né? Sim, nós vamos organizar, né, mais para frente, um pouquinho no curso, os tutores e os professores que vão colaborar com vocês, que vão orientá-los nessa proposta. A professora Silvia, tinha mais alguma que a senhora identificou? Sim, eu identifiquei a questão da entrega dos relatórios, se os trabalhos forem feitos em dupla, ou, né, mais de uma pessoa se entrega um só trabalho, ou 2, entrega-se um trabalho só, né, bem identificado, com o nome dos autores. Isso, até para que a gente evite que o professor ou o tutor que vá corrigir, que vai ler esse trabalho, que ele tenha que ler o trabalho de 2 pessoas, sendo que é a mesma coisa, né? Então, para a gente organizar melhor, assim, vocês já devem, no início, quando a gente começar a lançar essa proposta, já procurem a pessoa responsável, né? Se é aquele tutor e digam, nós faremos em dupla, então depois no envio do trabalho, o tutor vai saber também que vai chegar um trabalho só e não 2.
Eu estava lendo uma... Estão me ouvindo, gente? É a Carmen que está falando. Sim, Carmen. Sim, cara. Tem uma pergunta bem significativa que passou aqui, que seria bom esclarecer. Tem uma das nossas cursistas que está perguntando se pode fazer o trabalho com outra colega de outra turma. Eu entendi que, talvez, assim, como exemplo, né? Sudeste tal e Sudeste tal. Isso nós poderíamos... Como que elas poderiam fazer? Se pode, ela perguntou. Eu não respondi porque fiquei na dúvida, são turmas diferentes. São tutoras diferentes. Olha, eu penso que se isso for acordado entre as tutoras, isso pode, então, né? Então, mas tem que ser um acordo entre as tutoras, elas têm que saber. Então, quer dizer, pode se elas aceitarem, autorizarem, porque está entre elas, né? Vai ficar um pouquinho difícil, né? Mas aí, realmente, essas duas alunas têm que entrar em contato com suas tutoras, isso mesmo. Uhum. E trio? Professora Silvia. Tem umas perguntando se é trio, se pode, trio. Já estão querendo. A aluna, né? É dupla ou individual? Nós Professora pensamos Silvia. em dupla ou individual porque fica assim mais viável o desenvolvimento de qualquer proposta. Né? Em 3 pessoas é um trabalho bem curto, então a gente realmente pensou assim que 3 seria um pouco demais, né? Mas eu acho que entra naquilo que a professora Silvia comentou. Exceções, assim, a gente pode avaliar mais na frente com o professor, com o tutor, né? Mas essa nossa indicação inicial, assim, pensando em um trabalho mais objetivo, né? Porque vocês depois vão pensar até para aqueles trabalhos que nós vamos escolher para o livro, né? Nós já vamos ter o professor, o tutor e mais a dupla, como autores, como colaboradores deste trabalho, né? Então, se nós tivermos mais uma pessoa, realmente fica... a gente acaba cobrando mais do trabalho, né? Tem que ser um trabalho melhor ainda. Então, a gente gostaria de evitar que os trabalhos fossem em trio, mas se existir algum caso com uma justificativa muito plausível, que vocês conversem com os tutores e com os professores daí, né, quando chegar o momento adequado. Acho que agora a Lolene quer fazer uma pergunta. Professora Silvia e professora Bruna, a minha pergunta é justamente, alguém fez até, é porque assim, nós somos aqui no município de Oriximiná, no Pará, no interior do Pará, nós somos vários colegas estão fazendo, tanto de altas habilidades e outros das práticas, né, do AEE. E aí, por exemplo, na minha escola, onde é um polo que funciona, um polo de atendimento educacional especializado, e eu trabalho, e a outra colega também, tenho mais de 2 colegas que trabalham, só que nós somos todas de turmas diferentes, eu sou da Geral 1, a outra colega é da Geral 2, e aí era justamente essa dúvida que eu tinha, por exemplo, porque seria mais interessante, nós somos 3, no caso lá, que fazemos todas as 3 do AEE, né? Nesse polo. Esse polo, ele é um polo que ele atende 150, em média, 150 crianças com deficiência. Só não temos altas habilidades, mas as outras deficiências temos todas. E aí, assim, nós pensamos, quando a professora Bruna estava explicando o trabalho, né? E assim a gente ficou pensando, seria interessante de nós fazermos algo que nós pudéssemos aplicar dentro do polo, porque nós trabalhamos nele, mas aí nós somos 3, né? Só que 2 são da turma geral 2 e eu sou da turma geral 1. Era essa a minha pergunta, assim, sabe? Se poderia, porque, por exemplo, se qualquer uma das opções, dos exemplos que vocês colocaram para nós, seria interessante que nós fizéssemos dentro do polo onde nós trabalhamos, né?
Eu acho que é bem isso aí, Lolene, nesses casos bem, né, específicos que a Bruna comentou, vale a pena vocês tratarem junto com os professores e tutores, que a aplicabilidade será favorecida, né, ao público, então, realmente. Então, esses casos vocês levem para os tutores, certamente. É isso que estava sendo referido. É isso, então, Lolene. Ana Sim, Paula. professora. Obrigada. Nada. Ana Paula. Depois a Maria Eliane. Boa noite. Desculpa a pergunta, porque eu cheguei um pouco atrasada no nosso encontro, então talvez isso já tenha sido até comentado. Mas quando a Bruna estava explanando sobre as propostas, eu vou fazer um trabalho de esclarecimento, de explanação sobre inclusão na escola em que eu atuo. O meu trabalho pode ser em cima desse tema, porque daí não é uma formação específica para profissionais, é para a comunidade em que a escola está inserida. Sim, eu entendo que sim, Ana Paula. Na realidade, tu vais desenvolver a proposta com a comunidade, né, que tem, onde a escola está. Então, vai partir deste, vai identificar como público-alvo esta comunidade, né? E vai contextualizar, justificar, então, o motivo, né, para escolher este público específico, né? Se tu quiser, pode inclusive mencionar, por que não fazer só com os professores? Às vezes os professores já têm essa formação e esse conhecimento, e a comunidade sim carece de uma formação maior, né? Mas eu acho que talvez o caminho, até para te não se afastar muito do que a gente trouxe, é trazer os professores juntos nesta tua proposta da comunidade, né? Convidar também os professores e a comunidade da escola, né? Quem trabalha na escola e não só a quem a escola atende. Eu acredito que assim tu consegue juntar as duas coisas, essa tua ideia de contemplar a comunidade onde a escola situa e também de proporcionar, de certa forma, uma formação, um engajamento dos profissionais que atuam na escola. Obrigada. Maria Eliane. Boa noite. Então, eu me vi um pouco perdida, porque, na verdade, eu estou fazendo o curso, eu sou professora estadual do estado do Paraná, mas eu estou em APAE. E foi o pessoal do núcleo que me orientou a fazer esse curso, porque eu estou lutando por causa do meu filho, que ele já é avaliado, e na escola que ele está, no colégio do meu município, não tem altas habilidades. Então, aqui o Paraná é diferente, né? A sala de recurso é para altas habilidades e para dificuldade de aprendizagem, né? Que seria multifuncional. Então, eu já entrei em contato com a escola, eles fizeram, como que eu digo, a documentação para abrir, já viram que tinha alunos avaliados que vieram do município, já mandaram para o núcleo, né, para abrir altas habilidades. Então, eu não sei como que eu vou fazer esse trabalho, porque eu não tenho, assim, acesso à escola dele. Ou faço com uma pedagoga, ou eu procuro a professora de educação especial que trabalha com dificuldade de aprendizagem, para ela me ajudar nessa parte. Como que eu posso fazer o trabalho agora? Maria Eliane, parece que será necessário dar mais uma analisada nessa situação, né? Porque como tu refere, ainda tem todo um contexto que não foi bem estruturado para esse atendimento. Minha sugestão é que tu traga essa mesma situação para a tutora, para ela te auxiliar assim, a direcionar essa prática, porque realmente, né, como tu mesmo está falando, se não está bem estruturado aí o ambiente, para quem vai direcionar essa ação, né? Então, acho que seria melhor.
o ideal é esse, estamos direcionando a atividade, né, com as tutoras, mas precisando alguma orientação outra, pode dirigir a nós também aqui, a Bruna e eu, tá bom? Tá. Obrigada. A Márcia, vou chamar novamente a Márcia Aires. Ela ainda aparece aqui na minha... Professora, estou aqui, estou assistindo, porém eu não fiz nenhuma interrogação, não. Eu só coloquei que eu estava acabando de chegar do trabalho, por isso que eu me atrasei um pouquinho, tá bom? Não, tá certo, Márcia, que aparece como pedindo para fazer uma pergunta, então eu pensei que fosse... Ah, sim, é verdade, eu apertei a mãozinha assim, eu e os problemas com a tecnologia, mas me perdoe, tá? Eu estou apenas aqui escutando e obtendo as informações. Obrigada e me perdoe. Nada, todos nós com os problemas, né, das tecnologias aí, ó, liga o microfone, desliga o microfone, e assim vamos. Bem, peço que as nossas professoras e tutoras aí do curso nos auxiliem, Bruna e eu, a identificar mais alguma questão que tenha passado, que não tenhamos observado. A Regiane comentou, fez uma pergunta, né? Haverá um documento para nos apresentar à escola? Eu acredito que seja para o desenvolvimento desta proposta, alguma autorização, algo assim. Como vocês já estão inseridos e são professores deste espaço, né, eu acredito que não tenha necessidade de solicitar uma autorização, mas se a escola quiser algo mais formal, de apresentação do curso, vocês peçam para as tutoras e daí a gente cria um documento padrão, né, e encaminha para vocês. Daí nós criamos para todos do curso. Mas nós acreditamos que, como vocês já fazem parte deste contexto, não seja necessário, até porque é um momento formativo, né? Algo a mais que vocês vão levar para a escola e vão dar um retorno sobre essa formação que vocês estão fazendo. Mas, sendo necessário, vocês nos contatem, né? Contatem as tutoras e a gente providencia. Bruna, professora Nara. Obrigada, Silvia. Eu estou vendo que tem muitas alunas aí angustiadas querendo saber do livro que a Bruna mostrou. Então, acho que seria bem interessante, Bruna e Silvia, botar o link dos livros, né, dos 2 livros, para que os professores possam consultar, né? Ótimo. Esse livro, meninas, está no site da CAED, né? Então, além desses, tem uma série de outros livros excelentes, né, ali. Então, sempre é bom a gente dar uma visitadinha no site da CAED e ver as publicações que lá estão. Ótimo, professor. Eu acho que é bem isso. Lá na página da CAED nós temos muitos livros, né, de cursos anteriores, do AE, em outros formatos, né? E temos esse específico das altas habilidades de superdotação. Se vocês quiserem, depois a gente pode, para facilitar um pouquinho a vida de vocês, encaminhar o link para vocês acessarem, né? Mas lá vocês vão ter um material bem rico, assim, na área, principalmente da inclusão. Eu já inseri ali, gurias, o link dos 2. Mas realmente dá para ir direto lá, porque tem outros, né? Nós temos outros. Tem outros livros lá, além desses. Vou colocar o link direto da CAED, da CAED, que dá para... Pode ser daquele CAED livros já, daí já abre direto nos livros. Coloquei lá, então, agora esse, Bruna. Coloquei específico dos livros que tu mostrou e agora esses outros. E a Andrea colocou esse aí que tu falou mesmo, então. Tá. Tem uma outra pergunta aqui, se a proposta de jogos, são jogos propostos ao aluno atendido, pode ser aluno, né, enfim, o que, né, com deficiência intelectual, a gente pode pensar no jogo
para um aluno, né, um jogo específico para trabalhar no atendimento educacional especializado, ou vocês podem pensar em algo que leve a uma identificação também das altas habilidades de superdotação, né, mas pode ser um jogo simples para trabalhar no atendimento, sim, desde que vocês, direcionado para o estudante e não para os professores, né, desde que vocês expliquem depois e contextualizem isso na proposta, como vai ser aplicado, né, não identifiquem o estudante, né, tomem esses cuidados daí em relação a sigilo, usem só a idade, o sexo. Mais alguma questão que vocês lembram? Eu posso perguntar? Claro. Assim, só um pouquinho que eu vou abrir minha câmera. Eu estou em 2 cursos ao mesmo tempo, então vocês me desculpem. Na verdade, a minha dúvida é a seguinte: eu sou supervisora numa escola de educação infantil em São Leopoldo, né? Não sou professora de sala de aula. E neste momento, já desde o início do ano, a gente já vem pensando em estratégias, porque a nossa escola ela está num novo momento, onde pós-pandemia nós recebemos muitas crianças com necessidades especiais, né? E era uma realidade que nós não tínhamos na escola. Então a gente tem muitos professores perdidos, né? E vem se pensando, então, em formações para esses professores, né? Eu tenho uma professora que atende essas crianças semanalmente na escola, e a gente já vem pensando nesse trabalho de formações, de ir atrás de palestrantes. Eu gostaria de saber se eu posso usar este trabalho ou precisa ser um trabalho direcionado às crianças. Eu penso que pode ser esse trabalho. Eu acho que o que a gente pode pensar, assim, é em contemplar essa realidade escolar, né? A proposta pode tanto ser direcionada especificamente aos professores, quanto, né, eu mencionei antes ali, principalmente dos jogos, pode ser algo bem específico para um estudante ou para uma turma, né, para um grupo da escola, né, ou como uma das colegas perguntou, né, da comunidade que está fora da escola, né, a comunidade escolar, mas não os profissionais que trabalham. Então, de relacionar, de trazer esses 2 grupos juntos, né, eu acredito que a tua proposta pode ser essa, sim. Tá certo, obrigada. Mônica. Boa noite. Sobre o trabalho, porque hoje, atualmente, eu sou inspetora de escola. Eu me formo em pedagogia no final do ano, junto com o curso de extensão. Eu queria saber, a proposta de intervenção, nós temos bastante crianças inclusivas lá, principalmente com autismo. Na escola que eu trabalhei anteriormente, possuía sala de recursos e classe especial. As professoras lá me ensinaram muita coisa e eu ajudei a confeccionar muitos trabalhos para essa intervenção com eles, né? Jogos, elas me ensinaram bastante coisa. Eu gostaria de saber se eu posso fazer esse trabalho em cima dessas crianças que estão lá, porque hoje elas não possuem sala de recursos na escola, mas algumas possuem atendimento e outras não vão atendimento, porque o atendimento ele não é obrigatório, ele é sugerido aos pais, mas e na sala de aula eu sei que não existe intervenção nenhuma, inclusive nem da estagiária que fica com a criança, né? Eu gostaria que, se em algum momento, como a escola integral, no contraturno dela, se eu posso fazer esse tipo de trabalho de intervenção com essas crianças, fazer o trabalho em cima disso daí. Eu entendo que sim, Mônica, porque na realidade tu vai trazer uma riqueza maior para a escola, né? Já que esse serviço não é oferecido, tu vai conseguir oferecer. Eu acho que a justificativa para a tua proposta está exatamente nesse discurso que tu trouxe para nós agora, né? Então, não existe, esse profissional não está na escola, a sala de recursos não funciona, não tem no momento. Então, esses alunos estão ali e estão carentes de uma ação nesse sentido. Eu acredito que a tua intervenção, já vejo, assim, só pela tua fala, que vai ter muito para contribuir com o contexto escolar. Eu achei ótimo.
Ok. Aproveito para responder aqui, lendo no chat, a Daiane colocou se ela pode desenvolver na escola onde ela atua como reeducadora. Eu entendo que pode sim, a Daiane, né? Não, a ideia assim, da proposta não está necessariamente vinculada na ideia de onde tu fez essa inscrição. Então, no meu entendimento, pode ser por aí. Bem, acredito que não tenhamos mais questões. Alguém sinaliza alguma outra que tenha ficado para trás? Bem, eu acredito que se ficou alguma de ordem mais técnica, assim, e que a todo momento, né, a gente vem dizendo, recorram aos tutores, eles vão poder auxiliar um pouco nisso. Se os tutores não conseguirem de imediato uma resposta para dar para vocês, eles vão nos procurar, né, e juntos a gente vai tentando auxiliá-los da melhor forma possível, né? Então, se alguém não se sentiu contemplado agora, né, pode depois recorrer ao seu tutor, fala qual é a sua dúvida, qual a sua ideia de trabalho, né? E a partir disso a gente vai conseguindo dar sequência e encaminhamento. Nós optamos por reunir os dois cursos, o AE e o AE Altas Habilidades, porque nós realmente entendemos que essa proposta é uma proposta interessante para esses dois contextos. Mas nós sabemos que os cursos têm especificidades, né, inclusive no cronograma. Então, quem é do AE está um pouco mais no início do curso do que quem é das altas habilidades, né? Porque o curso do AE, ele é mais extenso. O das altas habilidades, nós estamos exatamente na metade, né? Vamos iniciar um 4º módulo. Então, para quem está nas altas habilidades, como está um pouquinho mais para o final, a gente já começa a pensar no trabalho final, a ter ideias, a querer aplicar isso, né? Talvez para quem esteja no AE, essa vontade ainda não bateu, porque tem bastante caminho pela frente. Mas a nossa ideia era trazer esse momento para vocês agora, né? Mesmo que seja no início ainda, né, do curso do AE, para que vocês possam ir pensando. A gente quer evitar que vocês fiquem muito ansiosos, com muitas dúvidas, né, ou que cheguem no final do curso só para ter que pensar sobre isso. Então, aproveitem agora essas informações que a gente trouxe, né, vão pensando aos pouquinhos o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Teve algumas dúvidas ali sobre a postagem no Moodle, de vídeos, né, acho que isso também o tutor vai poder orientar depois vocês como fazer, mas a nossa ideia, claro, eu não espero que nenhum de vocês vá, a partir dessa aula, na semana que vem, começar a escrever a proposta, porque tem muito material ainda do curso para ser apresentado, dos dois cursos, né? Cada professor tem trabalhado assim, com muita dedicação, separaram os materiais com muito empenho para trazer para vocês, né? E claro que vocês precisam aproveitar os materiais dos módulos que ainda estão por vir. Mas a proposta, o contexto de vocês escolar, vocês já conhecem, então vocês já podem ir pensando o que combina mais com a minha escola, o que ajudaria mais nesse contexto, como é que eu vou desenvolver isso, e aos pouquinhos vocês vão, agora nesse módulo a gente trabalhou isso, acho que é interessante, vou conseguir ligar com a proposta. Né? Então é para vocês começarem esse caminho, fazer algumas ligações, irem pensando devagarinho, né, e que fiquem sabendo sempre que nós vamos estar por aqui, os tutores, os professores, né, que depois nós vamos organizar para ver quem vai orientar vocês, né, e a coordenação, a equipe toda do curso está à disposição para que aos pouquinhos a gente vá sanando essas dúvidas que vão surgindo. Acredito, né, professora Silvia, que a gente pode ir finalizando, agradecendo a presença de todos vocês, né, por terem dedicado esse tempo, conseguido mais um horário na agenda, né, tanto agradecemos os professores, os tutores e, claro, todos os cursistas que conseguiram estar conosco nessa noite, né, espero que a nossa apresentação tenha acalmado um pouquinho vocês, tenha, né, dado alguns esclarecimentos, que vocês fiquem
mais tranquilos agora e possam, aos pouquinhos, irem pensando, então, nessa proposta. Agradeço a todos, passo para a professora Silvia fazer o fechamento da nossa noite, então. Obrigada, e agradeço também, boa noite.